Olá, eu sou Renata Santos e nos meus vídeos, principalmente nos primeiros, eu tenho falado um pouco sobre obstáculos à nossa felicidade, ao nosso bem-estar, à nossa sensação de plenitude na vida. E hoje eu vou trazer um padrão que eu me encontro muito nos atendimentos, que está ligado ao sentimento de culpa, né? Quando a gente ainda está preso em aspectos do nosso passado e se culpando, se condenando por algum comportamento que nós tivemos, por alguma decisão, algo que julgamos que foi inadequado, que não é correto, que não deveríamos ter feito, né? Talvez a gente pode dizer como um erro, né? Que nós cometemos e que a gente não consegue aceitar, não conseguiu superar, se perdoar e ainda trazemos em nós um sentimento de culpa, né? O quanto que essa sensação de culpa bloqueia o nosso presente, bloqueia a nossa sensação de merecimento, de poder ser feliz e ser pleno, né? Quando nós carregamos uma culpa dentro de nós, é como se nós ainda estivéssemos nos condenando por algo que nós fizemos lá no passado, por algo que nós deixamos de fazer às vezes, né? Nem importa se, quando eu falo desse passado, também pode ser um passado muito lá atrás, né? Ou um passado mais recente, né? Eu me culpo porque eu não segui o meu coração e não fiz a profissão que eu queria. Eu me culpo porque eu não aceitei aquela oportunidade, porque eu não me casei, ou me culpo porque eu me casei. Me culpo porque eu usei drogas, me culpo porque eu perdi todo o meu dinheiro nesse empreendimento, ou me culpo porque eu confiei nisso. Então, às vezes vem culpas, né, que podem ter muitos tipos de graus. E o que elas fazem? Que a gente se autocondene é como se a gente tivesse brigado com nós mesmos, né? Como se a gente tivesse olhando um aspecto nosso e condenando e dizendo através da culpa: nossa, você errou e agora você não merece ser feliz. Esse é um processo inconsciente, porque claro que nós sempre sentimos que nós queremos ser felizes, mas a culpa, quando a gente carrega ela lá dentro, ela bloqueia a nossa felicidade. E como eu falei, pode ser às vezes uma culpa de algo, né, lá de um passado nosso, ou às vezes até recente, né? Às vezes eu sinto culpa porque eu tenho alguma característica da minha personalidade que ainda se manifesta hoje, então, não sei, eu tô fazendo uma dieta, por exemplo, e eu fui ontem lá e comi, então eu fico com culpa, porque eu ainda não consigo me regrar, eu ainda não consigo seguir, né, o que eu me propus a fazer. Ou eu ainda me culpo quando eu ainda não tive, não sei, coragem de fazer algo que eu gostaria. Então, quando eu fico nessa autocobrança, nessa culpa, nesse peso, né, por alguma característica que eu tenho e que eu ainda não consegui superar, isso também pode me levar à sensação de culpa. Né? Existe também um outro tipo de culpa que eu vou falar num outro tipo de vídeo, mas que a culpa até, como eu falei até agora, coisas que a gente faz erradas, né? Que a gente julga inadequadas, mas às vezes a gente até se sente culpado por coisas boas. Por exemplo, a culpa que uma pessoa pode ter por ser muito saudável e ter uma irmã que tem uma doença crônica, por exemplo, então às vezes carrega desde lá da infância essa sensação de culpa, porque ela tem todos os recursos, ela tem a capacidade do seu corpo e a irmã não tem, né? Então olha aí uma culpa que vem por algo que nós somos inocentes, que nós simplesmente temos uma condição favorável. Então essa condição favorável às vezes também nos traz culpa. E até com relação à nossa família, quando a gente se sente um pouco diferente da nossa família, a gente pode se sentir um pouco culpado. Quando a gente teve mais oportunidades e, por exemplo, pôde estudar, né? Então eu pude estudar e a minha família não. Eu pude prosperar financeiramente e a minha família não, tem muitas dificuldades econômicas. Então tudo aquilo também que mesmo que seja positivo, mas que às vezes nos faz diferente da nossa família, também pode trazer uma culpa.
E isso, como eu falei, eu vou comentar num vídeo mais a fundo, mais adiante. Tem muita questão ali de constelação familiar que vai diretamente, né, nessa questão aí da nossa necessidade de nos sentir pertencente e de ser igual ao nosso meio. E quando a gente é um pouco diferente, a gente sente a culpa. E às vezes essa culpa pode fazer com que a gente se auto-sabote, que a gente perca as coisas, né? A culpa é um sentimento que joga muito contra nós, né? Então hoje eu vou fazer um exercício com vocês, vou propor um exercício para começar a se liberar dessa culpa, né? Então pode ajudar muito, por exemplo, ver o vídeo da semana passada, que eu falava sobre essa capacidade da gente perdoar e estava muito ligada ao outro. Mas esse perdão, nós precisamos também aprender a direcionar para nós mesmos, né? Em primeiro lugar até, essa aceitação das nossas fragilidades, aceitação das nossas vulnerabilidades, a aceitação daquilo que a gente pôde fazer, daquele momento com a consciência que a gente tinha, né? Então, esse processo, que na verdade às vezes é um processo, quando vem com muito julgamento, que a gente tem autocrítica elevado, então é um processo de começar a olhar para nós com uma amorosidade, né? Com uma aceitação, com uma capacidade de aceitar as nossas limitações, né? Ou aparentes, vou colocar aqui aparentes limitações. Então a gente sempre começa evocando muito essa compaixão, essa bondade para conosco mesmo, né? Para nós mesmos. Então esse é um processo que a gente faz sempre do coração. Muitas vezes a gente fala coração, esse chakra cardíaco aqui é quando a gente se sente mais sintonizado com essa capacidade de amorosidade. Então, você pode se conectar com essa capacidade que todos nós temos, né? E nesse exercício, você vai então olhar para você lá desse passado remoto, que teve algum erro, o qual você ainda se julga, se sente culpada. Ou se você não tem assim conscientemente uma culpa por algo, não carrega isso como um peso na sua vida, talvez escolher um aspecto em que você ainda se julga, em que você ainda tem dificuldade de aceitar alguma fragilidade sua. Então, muitas vezes a gente se coloca aos rótulos, né? Então, digamos, eu tenho ainda dificuldade de aceitar que tenho um ritmo mais lento, eu julgo que eu sou lenta, ou julgo que eu sou uma pessoa invejosa, porque eu fico olhando ainda muito o que as pessoas estão fazendo, ou julgo que eu sou uma pessoa muito medrosa, né? E eu ainda não aceito esse aspecto da minha personalidade. Então, qualquer que for o aspecto, né, que você tenha, às vezes algumas pessoas também têm, por exemplo, eu sou muito raivosa, né? Eu vou explodir sempre com muita facilidade. Então a gente se coloca esses rótulos, qualquer que seja. Até o primeiro passo, mesmo que você queira viver sem esse rótulo, mas o primeiro passo é a gente aceitar, né? Porque todo esse trabalho que a gente vai fazer aqui, esse exercício, no fundo, a gente ficar em paz com nós mesmos, né? Sempre que a gente está em paz com o nosso passado, com quem fomos, com quem estamos sendo nesse momento, sempre que a gente consegue acolher e estar em paz com isso, a gente ganha uma força interna para superar os nossos desafios. E aí que está a magia ou a mágica, né, da transformação, que vem assim: primeiro eu aceito aquilo para depois eu transcender. Então, mesmo que eu tenha algum desafio, mesmo que eu tenha essa questão pessoal, que eu estou tentando me desenvolver e eu ainda não consigo, primeiro eu aceito, eu acolho isso e depois eu ganho força para atravessar e para me superar nessa questão, né? Vem sempre a partir de uma aceitação. Então, o que eu vou propor agora é que você então escolha esse momento, né, da sua vida ou do seu passado, ou esse aspecto que você ainda julga negativo em você. E você vai olhar para essa você, ou para essa característica, com a intenção de acolher,
né? Nós já vimos até agora o quanto que é importante esse acolhimento, essa bondade, essa compaixão. E para isso ajuda muito uma metáfora que eu gosto de trazer, que é a gente pensar, por exemplo, em nós mesmos como crianças, né? Então imagina uma mãe bondosa quando tem uma criança, um bebezinho, e esse bebezinho começa a andar e tá aprendendo a andar e ele cai, né? E ele cai muitas vezes ou derruba as coisas, né? Puxa a almofada para o chão, enfim, faz um pouco de bagunça. Isso faz parte daquele processo dessa criança, né? Mesmo que a mãe tenha expectativas de que essa criança já estivesse andando, já estivesse fazendo algumas coisas que ainda não está, mas ela sabe que essa criança, no tempo dela, ela vai se desenvolver, ela vai caminhar, ela vai poder andar com as próprias pernas e esse é um processo. E algumas crianças fazem mais rápido, algumas crianças demoram mais, mas no fundo todas andam, né? Todas têm o seu processo de desenvolvimento, a menos que tenha alguma questão física, mas enfim, é um processo natural. Então, com uma criança, a gente acaba tendo, ou desenvolvendo, ou dando essa amorosidade e sendo mais condescendente, paciente, bondoso, esperando o tempo dela, não é mesmo? Então, quando a criança tá lá e cai ou ainda não consegue, a gente não fica ali apressando ela e criticando, porque ela ainda não anda, porque ela ainda não faz, a gente não fica nisso. A gente, com amorosidade, às vezes até estende a mão e falamos, vamos, vai dar certo, vamos lá, mais uma vez, não é? A gente fica motivando. Então, esse espírito, essa intenção que a gente precisa trazer conosco mesmo. Nos olharmos como uma criança que está aqui nesse mundo, em desenvolvimento, que ainda não aprendeu muitas coisas, que está exercitando, que está se desenvolvendo, que está num processo de ser um ser humano cada vez melhor, né? E então, com essa amorosidade, a gente pode olhar para nós mesmos, tanto nosso eu do passado ou mesmo no presente com as nossas atuais dificuldades e acolher isso. Sabemos então que nós estamos aqui nesse processo e faz parte, né? Patinar, errar, deslizar e depois voltar para a nossa rota, aprender a partir também dos nossos erros que fazem parte, e esse é um processo natural. Então, com essa mesma amorosidade que a gente acolheria uma criança, nós também vamos nos acolher, também vamos fazer isso conosco mesmos. Então, eu vou pedir para você fazer uma respiração profunda. A gente vai fazer esse exercício agora e você pode rever e fazer muitas outras vezes com vários aspectos seus. E eu vou pedir para você então, talvez fechando os seus olhos, buscando um silêncio interior. Você vai então agora diante de você visualizar, observar aquele você lá do passado, que cometeu esse erro, esse que você julgou, ou talvez até agora do presente, com esse aspecto que você julga inadequado. E enquanto você olha para esse você, vai deixando que o teu coração traga essa capacidade de amar, de aceitar. Faça uma respiração profunda e perceba que isso já existe em você. Essa capacidade de acolher. Então, através do teu coração, você vai acolhendo essa sua parte, esse você. E você pode ir dizendo mentalmente, ou até dizendo verbalmente, eu vejo você. E agora eu me abro para te aceitar, do jeito que é, ou do jeito que foi. E eu me libero de todos os julgamentos. Antes eu te condenava.
mas agora eu te aceito. Eu aceito você. E quando eu te aceito, nós dois podemos estar em paz. Eu agora escolho a paz e aceito você no meu coração. Isso. Faça então um movimento interno como se você fosse abraçar essa parte, como se você fosse estender as suas mãos como aquela mãe bondosa que abraça e envolve a criança. Isso. E no seu tempo você vai voltando, abrindo os olhos. Bom, e repita esse exercício quantas vezes você precisar. Se você ainda sentir muitas dificuldades, pode mandar alguma mensagem, entre em contato comigo. Talvez você também precise mais de um processo terapêutico. Mas se coloque nessa energia, nessa sintonia, em nome da sua paz, aceitando quem você foi, quem você é, e você vai ver como você ganha muito mais força a partir disso. Espero que você tenha gostado. Foi um exercício bem rapidinho, mas muito poderoso. Então agora eu deixo um abraço, um beijo grande para você e até a próxima!